Você tá filmando? Tá. Tá, então, eu sou o Daniel Bacelar. É, eu sou formado em museologia, né, pela Unirio. Trabalhei durante muito tempo na área, né, da museologia, vários museus aqui de Niterói, do Rio, né, mas eu sou desenhista de quadrinhos, né. Cheguei durante um tempo a pensar em ir trabalhar no meio acadêmico, cheguei a dar aula e sou pós-graduado em comunicação pela PUC Rio, estudei lá na Gávea lá, e em História do Brasil pós-30 na UF, ali na São Domingos, né? Mas, enfim, meu último trabalho foi como revisor de filme, nesse tipo de trabalho como museólogo, né? Que era um trabalho meio museologia, meio cinema. Eu trabalhava fazendo revisão de filmes, que eram filmes que eram do acervo lá da Embrafilme, e tinha que pegar os filmes de 35mm, 16mm, e a gente botava em mesa enroladeira, tinha que revisar, você tinha que colar, né? Colava o filme na enroladeira e tinha que fazer um laudo, falar sobre o diretor, a metragem, o ano, se estava em condições de ser projetado, né? Porque muitos filmes eles iam para festival, ia para Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, enfim, com legendas diferentes, né? Mas acabou, as coisas não foi logo no final da Dilma, na época da Dilma ali, o pessoal foi perdendo emprego ali, a situação ficou meio ruim, e eu acabei entrando meio de cara com uma coisa que eu sempre fiz, sempre trabalho, mas não encarava muito de uma maneira assim, mais tão profissional, né? Que é escrever e desenhar histórias em quadrinhos, né? Que era uma coisa que é bem um sonho que eu sempre quis fazer, sempre fiz, mas não via assim realisticamente como uma possibilidade de carreira. Na verdade, o que eu penso é em produzir, né? Poder mostrar minha arte, poder me expressar. Eu escrevo e desenho, mas eu também trabalho em parceria. Às vezes me dão história, me dão roteiro, e eu adapto, o roteiro já vem pronto, né? Então, cheguei a desenhar, trabalhei, estou querendo voltar, porque geralmente onde eu rolo, pagam bem, rola um dinheiro, às vezes que é bom, que é desenho animado. Eu trabalhei com alguns desenhos animados para a TV, na época para a TV Cultura, fui assistente de animação, assim, bem bacana. Só que eu acabei que eu fiquei meio parado, assim, não me renovei. Então, hoje você usa muito o computador, e eu sou da época que a gente fazia na mesa de luz e tinha que flipar, né? Hoje em dia o computador ele já está fazendo os intervalos dos desenhos todos. Você desenha, faz 1, 2, 3 desenhos, ele já cria acho que é inteligência artificial, o que é, ele já cria os intervalos todos. Mas estou querendo ver se eu faço. Eu vou muito lá no Animator. Aliás, hoje mais tarde eu vou encontrar com um amigo meu, Guilherme, que ele trabalha lá. Lá tem curso de desenho, fica ali perto da Presidente Pedreira. O Animator Studio. Tem curso de desenho, pintura, desenho animado, cartoon, e muito bacana. Então eu estou para ir lá para fazer modernizar, né? Estou precisando trabalhar com programa, né? Desenho animado. Agora o lance é o seguinte, você falou da formação. Sim. Mas os quadrinhos vieram, o desenho veio bem antes da formação. Sim, sim. Como é que começou essa história? Começou criança, muito cedo, em casa, desenhando na parede de casa. Minha mãe, ela separou do meu pai
quando ainda na primeira infância, assim, eu ficava muito tempo sozinho e vivia com a minha avó. E minha avó, ela trabalhava para a Umbanda, entendeu? Então tinha, lá em casa sempre ia gente lá e tal, você tinha ela recebia entidade, ela trabalhava com a senhora que era a tia Zumira, que me ajudou a me criar. Essa deve ser a minha primeira lembrança que eu tenho de infância, eu indo para uma área lá que tinha lá na casa, aí tava tendo um ritual lá, não sei o que, eles me tirando, não, sai daqui, não sei o que, pá. Eu acho que a segunda é eu desenhando as paredes todas da casa. Eu tinha as paredes assim, tipo um corredor desse aqui, e aí ela vendo, minha avó vendo assim, e estressada, entrando no pau ali. Você fala, porra, não sei o que, você faz isso, pô. Acabei de limpar a casa toda. Aí deu um mole com aqueles lápis de cera, eu rabisquei a parede inteira ali. E assim, um pouco mais tarde eu gostava muito assim, de desenho animado, né? Dos desenhos na TV, e era meio um desafio. Na escola, quando eu estava na escola, eu morava em Caraí. Depois meu pai voltou, eles tinham separado, depois eles voltaram, eu devia ter uns 5, 6 anos. Eu morava em Caraí ali, na Oswaldo Cruz, na época que era a Copa de 82 ali. E era o mais barato, era o desenho do Popeye. E era o desafio assim na sala, era quem sabia desenhar melhor o Popeye. E era difícil desenhar o Popeye, né? O Popeye era um personagem que era difícil. Aí ficava lá e tal, e eu me lembro assim que era quando eu vi revistas em quadrinhos pela primeira vez, assim, chegar na banca de jornal, me levantar para ver. Antigamente as bancas de jornal não são que nem hoje, que vende cigarro, refrigerante, bala, não sei o que, era cheio de revista, jornal, revista. Aí a parte das revistas em quadrinhos era como se fosse o Natal tivesse chegado mais cedo. Eu olhava, era tudo colorido, sim, né? Batman, Super-Homem, Shazam, Mickey, Mônica. Essa fase sua de desenhos na parede, os desenhos eram desenhos isolados, eles já seguiam uma sequência meio que tirinhas? Cara, eu não lembro, mas tem desenhos meus muito dessa época, assim, eu tenho até coisas guardadas, era como se estivesse jogando para fora um monte de coisa. E tinha muita batalha. E eu tentava desenhar tudo. Quando eu desenhava no papel, eu desenhava tudo na mesma folha. E aí, depois eu fui me doutrinando, né, para desenhar a figura, né? Desenhar a cabeça, o corpo, em proporção e tal, porque eu não tinha isso. Mas a questão do quadrinho, eu para a casa do meu avô, eles compravam jornal todo dia, e fazia aquela pilha de jornal. Eu sempre pegava e ficava procurando as tirinhas ali. E aí um pouco tempo depois eu pegava um bloco de papel em casa, aí dobrava, e aí eu ficava criando minhas histórias ali. Aquilo, assim, eu faço férias no 17 de fevereiro, né? E, tipo, muitas vezes caiu no carnaval, caía no meio do carnaval. E antigamente não é que nem hoje que você tem celular, você tem um monte de parada. Não era no ano, era nas férias, não era no ano letivo, né? Durante o ano letivo, então eu não encontrava com os colegas da escola. Eu ficava dentro do apartamento meio sozinho. Tinha minha avó, meus pais eram médicos, trabalhavam o dia inteiro e tal. E só via eles muito pouco, assim. E eu ficava horas e horas durante o dia desenhando e criando as histórias. E aí eu percebia que dava para você, através da sequência de quadros, você demonstrar a passagem do tempo, o corte narrativo, o close, e dava para fazer de tudo. E era uma certa libertação, assim, também.
porque eu entrava naquele mundo ali, aquilo era uma coisa que ajudava a combater, ajudava para mim na questão da ansiedade, né? Eu ficava, aquilo me relaxava, né? Eu tinha uma, como que eu vou dizer, quando você entra na coisa, imersão, tinha uma imersão, a minha imersão era muito grande, eu ficava muito tempo, eu não escutava música, não escutava. Hoje em dia eu desenho, eu sempre boto uma musiquinha para escutar, música, principalmente música instrumental, que me ajuda mais na imersão, né? Mais música clássica ou jazz. Eu já fui muito roqueiro, assim, mas foi outra época, né? Assim, mas eu até curto muito assim, o silêncio. Eu desenhar no silêncio total, porque aí a imersão é total. É total, não tem nada para atrapalhar. E aí você, quando diz que nas paredes, então você passa a ser o introdutor da parede em quadrinhos. Era pintura rupestre em quadrinhos. Infelizmente foi apagado, né? Não tirou nenhuma foto, não dá para lembrar, não lembro. Porque normalmente as crianças têm mania mesmo de sair rabiscando parede, né? Mas são mais rabiscos. Ela, quando foi ver, foi a parede inteira, foi tipo um corredor desse assim. O que você fez? Não é possível. Eu acabei de limpar, né? Só que o desenho não suja, né? Pra gente, mas para outras mentalidades, de repente já tira. Mas sim, aí você começou desde novo com o lance do desenho, e claro que você não só desenhava, como você lia também, né? Os quadrinhos. Sim, sim. Meu pai ele sempre comprava para mim, às vezes minha mãe, e às vezes eu mesmo comprava porque era mais barato. Antigamente as revistas em quadrinhos eram mais baratas, eu acho, em comparação a hoje. Então eu ia comprar pão, assim, minha mãe me dava dinheiro, eu ia na padaria, do lado da padaria tinha a banca. Aí sobrava as moedas, assim, eu chegava e comprava, era maravilhoso, assim. A gente trocava na escola, porque tinha as colegas que tinham e tal. Não era que nem hoje. Hoje você tem um monte de nerd, coisa, mas tinha, você encontrava, tinha uns amigos que tinham também, né? Ah, não sei o que e tal, vamos trocar, não sei o que, me empresta essa e tal. Isso era mais, acontecia, né? Acontecia mais. Quando você estava perguntando, se eu lia quadrinho... Das influências que você teve. Sim, E aí eu li, eu quero, assim, herói, né, da Marvel, da DC, mas eu lia também Mônica, tinha muita Mônica, Cebolinha, Cascão, Mickey, assim, Donald, não sei, que eu nunca gostei muito não, mas Mônica e Cebolinha eu lia bem, assim, cara, bem tranquilo. Mas eu curtia muito, era super-herói, que era aquele negócio de tiro, porrada, bomba, tinha beijo na boca, tinha umas coisas assim que era... Eu me lembro quando eu descobri, assim, os quadrinhos que eram mais antigos, que era da era clássica, né, Era de Ouro e tal, que era Flash Gordon, Fantasma, Mandrake, eu adorava o estilo do desenho preto e branco, e até as retículas, e até aquela impressão meio falha, que aquilo ali é porque aquilo era... Tinha um lance que eram as chapas, né? Aquilo era prensado na chapa. E aí, com o tempo, as chapas elas criavam uma crosta. Que você... Era necessário você limpar aquilo ali para reimprimir. Só que é o que acontecia, que a galera não tinha paciência para fazer isso. E aí, muitos dos desenhos, quando você vê Fantasma ou Mandrake dessa época, tem umas falhas em E eu achava aquilo o máximo. Eu olhava assim, cara, que maneiro. Quando eu vi que era um negócio era na década de 30, então, porra, já tinha um olhar meio museológico ali, né, na coisa. Às vezes eu olhava e eu sabia qual era a época da história. Eu sabia que aquilo era década de 50, 60, olhando as roupas.
o tipo de desenho. Eu aprendi a reconhecer o traço dos artistas. Eu sabia que conheci o desenho do Alex Raymond, do Flash Gordon e desenhistas que se inspiravam nele. Eu adorava o desenho do Wilson McCoy, que desenhava o fantasma, tinha a cara do fantasma, era clássico ali. E depois eu fui conhecer Spirit. Eu tive uma experiência muito boa quando era criança, assim, já tinha uns 12 anos, assim, que a minha mãe me levou na Bienal de Quadrinhos no Rio. Foi em vários locais do Rio, né? Você teve no Centro Cultural Banco do Brasil, na Casa França Brasil, que era, aí tinha artistas franceses na Casa França Brasil, no Cândido Mendes era de japoneses, mangá e tal. E na Fundição Progresso, o Will Warner foi lá, né? Ele criou o Spirit. Aí eu fiquei lá esperando lá na fila, lá, peguei o autógrafo do Warner. Eu já sabia quem ele era, eu já conheci Spirit, né? E falei com ele. Aquilo ali foi uma experiência assim, que me mudou alguma coisa ali. Ele me deu um autógrafo no Quadrinhos e Arte Sequencial, que é um livro que ele fez. Na época ele dava aula na Escola de Artes Visuais de Nova York, e ele foi o primeiro cara assim, a criar um livro que tratasse sobre a linguagem das histórias em quadrinhos, para te ensinar. Você tinha histórias dos Spirit e ele meio destrinchava o que ele estava fazendo, como ele estava utilizando o timing, a passagem do tempo, close, sequências que não tinham diálogos, como escrever o roteiro, não sei o que, várias coisas, né? E mudou muito. Ali eu sabia que eu ia acabar fazendo história em quadrinho o resto da minha vida. Mesmo que eu não ganhasse dinheiro com aquilo, era um negócio que tinha ficado muito enraizado. Né? Ali, eu tinha sido capturado para aquele mundo de uma maneira que não dava para voltar. Assim. Agora eu te pergunto isso pelo seguinte, não sei se você leu o livro O Mundo de Sofia. Não. O Mundo de Sofia é a garota, né, e tem um professor de filosofia, e a história vai se dar através disso, o professor ensinando ela. No princípio ela não conhece o professor, vai só através de carta, né, como se fossem livros que a gente pegasse. Aí a história vai indo, depois que eles se conhecem e tal, a história vai indo ali com a minha esposa, Andréia. E chega um momento que aí você começa a ter personagens fora do universo da filosofia, mas são personagens que permeiam a nossa história, a nossa vida. Então você começa, eles estão numa praça lá, de repente tem o Pluto, né? E aí tem Pateta, tem não sei quem. Quer dizer, isso não tem a ver muito com filosofia, mas tem a ver com esse universo criado que permeia. Você disse que não lia muito Mickey, Pato Donald, etc. Eu li bastante. Sim. Então, por mais que aquilo sejam histórias totalmente fictícias, né, inventadas e tal, mas ainda mais quando a gente é criança, aquilo tem uma influência muito grande na história da gente. Né? Tem vários estudos, inclusive, psicológicos dessas coisas. Mas então eu estou chamando a atenção pelo fato de que personagens outros que de repente permeiam a história. E eu estava vendo, não sei se é aquele livro que eu comprei seu lá na... Esse, aqui. Qual é o nome desse? Insólitas Aventuras. Que aí tem, acho que mais ou menos pelo meio da revista, tem uma página com um desenho, né, cheio de coisa, e pequenininho lá dentro tem uma Betty Boop. Ah, sim, sim. Que aliás eu tenho um. Aqui também, aqui. Esse. Isso, exatamente. Olha a Betty Boop aqui. Aqui dá pra ver, não. Depois tem que dar um close. Na edição, você fazer uma edição, você dá um close. Sim, aqui ela está como se fosse. Nesse trabalho aqui, eu já posso falar dele? Não? Pode falar. Então, ele é a História das Aventuras, ele é um trabalho é uma história de ficção científica, tem uma influência muito dos quadrinhos assim, da década de 70, e também tem um visual
da ficção científica daquela época. E muita coisa retrô, de coisas assim que eu gosto muito de cinema, eu também joguei pra cá, como Guerra nas Estrelas, né? Star Wars, filmes de Black Power, os filmes lá que tinham com a Pangria, as mulheres black lutavam com Kung Fu, não sei o quê, os brancos são os vilões da história, muito interessante aquilo, né? E aí, todas as coisas que eu gostava muito eu botei aqui, robô, hambúrguer, adoro hambúrguer, eles vão lá comer no lugar lá e aqui tubarão, essas coisas de cinema, tem vários easter eggs, né, de cinema. Aqui ele tá eles vão capturar um tubarão lá, né, e acabam se tornando a lenda local, os três, né, na história. E o submarino dele é um submarino que é usado para pesquisas, né, submarinas, né, não tem arma. Não tem arma? Eu falei, não, é para observação e pesquisa e tal. Não sei o que, o nome do submarino é Nautilus. Nautilus 2. Então você já tem uma referência para Júlio Verne também, né? A galera geralmente olha o povo e acha que é o Lovecraft, tem referências ao Lovecraft. Mas aí aqui tem a Betty Boop. Cara, eu vou te falar que eu nem sei como é que eu desenhei isso. Era pra fazer igual aqueles personagens aquele bonequinho que fica em carro, que a cabeça, tipo cachorro, que a cabeça mexe assim. Aí eu queria fazer um bonequinho assim, eu vou fazer a Betty Boop. Aqui eu acho que o meu inconsciente ele fez assim, né? Saiu tudo aqui que era pra sair. Porque essa inserção da Betty Boop dentro de um cenário que não tem nada a ver com Betty Boop, né? Sim. Tem nada a ver com ela, então fica meio semelhante a essa história do professor lá com a Sofia e o surgimento desses personagens, né? Que não tinha nada a ver com a história. Não tem nada a ver. Ela é como se fosse um artefato das antigas. Inclusive, os desenhos, eu só fui ver a Betty Boop quando ela estava muito grande, porque os desenhos dela até são da época do Popeye, tem desenho dela com Popeye, que é bem raro, preto e branco. Com o Popeye eu nunca vi, não. Ela dançando, ula-ula, não sei o quê, aí o Popeye fica alucinada, a Olivia ela olha assim, não deixa ele, fica com ciúme dele, muito bacana. Ela foi censurada na época, né? Ela acabou. Ela é inspirada numa atriz do cinema mudo que era como é que era o nome dela? Ah, meu Deus. Eu não lembro. Outro dia mesmo eu estava vendo, acho que ontem eu estava vendo isso, mas não lembro. Ela é inspirada na atriz do cinema mudo, que fez vários filmes na época, Asas, que tinha um cabelinho assim. Meu pai era apaixonado pela Betty Boop, ele desenhava sempre ela também. Que era dos estúdios Fleischer, os clássicos. Era o estúdio que ele era concorrente da Disney. Então você tinha do lado Betty Boop, Popeye e outros, e do outro lado tinha Disney, Pato Donald, não sei o quê. Os Fleischer também fizeram um desenho do Superman, né? Lá dos primórdios, né? Os estúdios Fleischer. Quando a Disney fez Branca de Neve e os Sete Anões, que foi um clássico da animação na época, longa-metragem, o primeiro acho que ia ganhar um Oscar. Os estúdios Fleischer eles fizeram no mesmo momento as viagens de Gulliver, com o mesmo processo de rotoscopia, que era aquela coisa de usar figuras filmadas antes, fotograma, desenhados em cima do fotograma. Então ele tinha uma gestualidade, uma naturalidade, né, maior. O desenho acaba ficando meio mágico, né? Meio mágico. Bem, e aí, então... Esse quadrinho aqui, ele foi um quadrinho que eu lancei já tem um tempo. Eu fiz isso na pandemia, na época eu tinha me separado da minha ex. Foi uma época bem barra pesada, que eu ainda escrevi aqui, inadequado para menores de 16 anos, 2020, eita ano FDP. Foi bem foi na época da pandemia, assim...
Eu me lembro de trabalhar isso aqui em casa, assim, Mas totalmente foi- isolado. Mas Assim. foi conjunto isso? A separação e a pandemia? Eu me separei exatamente quando teve a pandemia, pouco tempo depois, assim, de ficar naquela situação.